Fala aí, pessoal, mais uma edição do Outro Futebol de volta para vocês, e agora a gente vai fazer aquele programa que todo mundo se amarra. A gente vai explicar alguns conceitos, tanto de ataque quanto de defesa, alguns esqueminhas, como algumas formações, como é que algum time joga de ataque, como é que algum time joga de defesa. As jogadas também, né? Jogadas... Assim, a gente entende que tem muita gente que assiste nosso canal, até o pessoal que assiste há 2 anos, provavelmente já conhece muito e tal, mas tem muita gente que ainda está aprendendo, e a gente tem esse dever como comunicadores de tentar ensinar e explicar um pouco do futebol. Eu acho que, ao contrário das pessoas que nasceram nos Estados Unidos, obviamente, não é um esporte que já é do berço. No futebol, tu não se aplicar aqui impedimento, você já praticamente... Você não sabe em que momento da vida você aprendeu isso. É esporte que você olha e entende. Futebol americano não. E assim, você pergunta para um moleque de 7, 8 anos, ele já sabe o que é um 4-3-3, um 3-5-2, E você pergunta pra uma pessoa que nunca viu um jogo de futebol, o que você acha que tem que fazer? Ele fala, tem que botar a bola dentro do gol. O futebol americano não é assim, é difícil. Exatamente. Então, pra a gente destrinchar, essa loucura estratégica que é o futebol americano, a gente vai trazer umas jogadinhas aí pra vocês. Então, galera, eu vou explicar pra vocês o que é um passe em play action. Normalmente é fácil de reconhecer essa jogada. É quando o quarterback finge que vai entregar o handoff na mãozinha do corredor, do famoso running back, mas ele na verdade chama uma jogada de ataque. A jogada de corrida não acontece. Quando a defesa morde a isca, normalmente cria-se um buraco no meio do campo. Se, no caso, os linebackers morderem, o tight end normalmente explora essa área no meio do campo. Quando o safety ele morde a isca, ele tenta chegar no box para parar o jogo corrido, só que aí já houve o tempo suficiente para enganar esse safety e fazer a jogada pelo alto, numa jogada de passe um pouco mais profundo, ok? Então basicamente é quando o quarterback finge que vai entregar a bola para o running back. Em algumas oportunidades um guard é usado também para fingir que vai fazer o bloqueio para abrir um espaço para o running back. Isso ajuda a enganar a defesa. E os linebackers mordendo, abre-se um caminho a ser explorado pelo tight end. Quando o safety morde a isca, então quem aproveita é um receiver de mais velocidade pelo lado do campo. E depois do Rafa explicar o play action, eu vou explicar pra vocês uma coisa que muita gente acaba até se confundindo. O read option, ele não é bem o play action porque existe uma variação em cima dele. O read option explodiu na NFL mais ou menos por volta de 2012, com a chegada de quarterbacks universitários que usavam bastante isso na época da NCAA, como Robert Griffin, Colin Kaepernick, o próprio Russell Wilson. Então os times resolveram implementar na NFL um ataque que teoricamente não dava tão certo nos profissionais, mas que acabou explodindo. E por conta desse avanço dos ataques usando o read option, as defesas acabaram também progredindo, e o próprio read option ele chegou já hoje a outros níveis usando passes, mas agora eu vou explicar o que é o básico, como é que é exatamente essa jogada. O quarterback fica atrás da sua linha antes do snap, com o seu running back ao lado. Nisso, ele mais ou menos nessa posição de shotgun, ele vai antes de receber o snap, ele fica de olho no jogador de defesa que está na ponta. Quando a bola chegar nele, ele vai pegar e vai ficar sempre lendo esse jogador de defesa da ponta. O running back vem na sua direção e ele vai fazer esse movimento de dar a bola para ele. Se ele sentir que o jogador de defesa vai atacá-lo, ele dá a bola no running back e o running back vai ter esse buraco todo pelo canto que o jogador de defesa deu. Mas, nessa outra jogada, vamos perceber, ele está lendo de novo agora o jogador do canto. O snap vem e ele percebe que o jogador de defesa da ponta foi em cima do running back. Ele vai tirar a bola do running back e ele vai sair correndo. Como é sempre um jogador muito atlético, é um jogador rápido, ele vai conseguir ganhar todas essas jardas. Bom, o que eu quero falar é um pouquinho das defesas da NFL. Só dizendo inicialmente, eu acho que muita gente já sabe, quem não souber é bom e quem souber, enfim. As defesas da NFL elas podem marcar ou em zona ou individual. A marcação em zona, ela efetivamente ocupar um espaço, uma zona, os marcadores vão ocupar uma zona do campo, o que lhes permite ler o QB ocupando essa zona, ou seja, eles vão ler os olhos do QB, o que o QB vai fazer e ocupar essa zona, enquanto é individual, o ideal é que o marcador não olhe para o QB, é que o marcador o tempo todo permaneça com o seu objetivo, ou seja, quem ele está marcando.
Eu vou falar da cover 2, tanto em zona quanto em individual, que eles chamam cover 2 man ou cover 2 zone. A cover 2 zona, você vai traçar uma linha no meio do campo, vai dividir o campo em dois. Então você vai ter um safety de cada lado. Por isso que é 2? Porque são 2 safeties. Então vão ter um safety em cada lado. Você no meio do campo, mais abaixo, vão ter as curl zones, que são as zonas do meio que serão efetivamente ocupadas pelos linebackers, e os cornerbacks ficarão responsáveis pelas flat zones, ou seja, as zonas laterais do campo que não são da parte funda, são coladas próximas, não coladas, mas de 10 até 10 jardas, até talvez 12 jardas da linha de scrimmage. Já a cover 2 man, quem joga Madden tem muito essa marcação, ela é uma boa marcação. Você também vai ter 2 safeties, campo dividido pela metade, 2 safeties, cada um marcando um lado do campo. Acontece que os linebackers e os cornerbacks vão ficar responsáveis pela marcação individual dos recebedores. Nada impede, por exemplo, de que os cornerbacks marquem individual os 2 wideouts. Os wideouts, para quem não sabe, wideouts são os wide receivers que armam mais fora e slot receivers são os que armam dentro ou entre. Então, os cornerbacks serão responsáveis pelos wideouts e os slot receivers podem ser marcados ou por linebackers ou por nickels, que a gente também vai explicar o que é, ou qualquer outro marcador, inclusive strong safety, se quiser descer, porque eu sei que tem 2 safeties lá atrás, tem times que jogam com strong safety marcando individual e 2 free safeties lá atrás, que seja. E mais, nada impede que os linebackers, aqueles que estiverem sobrando, por exemplo, façam zona, apesar de ser uma cover 2 man. Pode ter sim uma zona meio na cover 2 man, por exemplo, de um linebacker que estava esperando um running back e o running back fez um play action ou o running back ficou para bloquear, ele pode sim recuar e fazer uma zona meio. Espero que tenha ajudado vocês e é isso. Bom, então para você que já conhece um pouco melhor o futebol americano, já acompanha mais tempo, calma, não fique nervoso só no basicão. A gente vai deve ter assistido meio de saco cheio esse foi meio assim. Quero que você esteja até aqui, Dudu. Pô, isso aí eu já sei o que é. Então, assim, se você aguentou estar aqui até agora, segura a onda e nos próximos dias, nas próximas semanas, a gente vai fazer uma coisa mais aprofundada, especialmente de ataque, né? Opa, muita gente boa. Especialmente de ataque, a gente vai ter umas novidades aí. Se der tudo certo, vai dar tudo certo. Então, com autoridade no assunto, se Deus quiser. Opa, aí sim. Então espero que vocês tenham curtido essa brincadeira, desmembrando um pouquinho o futebol americano. Espero que vocês tenham curtido. Qualquer coisa, comentem lá. Se tiverem dúvidas ainda sobre uma jogada ou outra, coloquem nos comentários. A gente tenta atender a todo mundo. Então é isso, gente. Obrigado. Até mais.